Estamos começando uma nova temporada do programa Lições da Bíblia. Vamos conversar ao longo desse trimestre sobre o Evangelho de João e eu tenho certeza que Deus tem coisas especialíssimas para falar a você e ao seu coração. Está começando agora o Lições da Bíblia. Você já se perguntou onde nasce um propósito? Em Isaías 55 diz: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E foi assim, através de uma ideia, que Tiago White criou uma forma inovadora de estudar a Bíblia. O movimento de estudo da Bíblia, por meio das lições, dos guias de estudo, nasceram de uma preocupação que estava no coração da igreja, especialmente de Tiago White e de Ellen White. Eles estavam preocupados com o futuro dos mais jovens, das crianças, não é? O que eles poderiam fazer para fortalecer a fé e a experiência espiritual das novas gerações? Quem diria que em uma viagem, numa estrada de chão, na época em que as pessoas ainda se locomoviam com carroças, seria o cenário para o início de um grande propósito. O propósito dessa lição que ele estava escrevendo era duplo. Primeiro, ensinar os jovens a como observar os mandamentos da lei de Deus. E segundo, ensinar os jovens a observar o testemunho de Cristo, seguirem o exemplo de Cristo. Foi na pausa de uma refeição, debaixo de uma árvore, usando uma cesta de alimentos como prancheta, que Tiago escreveu o que se tornaria a maior escola bíblica do mundo. E é interessante que nesse mesmo ano, 1852, foi comprada pela igreja a primeira prensa como propriedade da igreja. Até então a igreja imprimia os seus materiais, as suas publicações em gráficas de outras pessoas que não eram adventistas. E a partir de 1852 começa uma fase mais organizada da obra de publicações e também essa história linda da produção dos estudos bíblicos por meio dos guias, que depois se tornaram então o movimento, o ministério da Escola Sabatina. O pastor Bell percebeu a necessidade de tornar a lição mais didática e envolvente. Ele criou então uma série de lições do Antigo Testamento para as crianças e lições sobre Daniel para os jovens, trazendo a palavra de Deus para a realidade deles. E foi exatamente nesse contexto em que foi aberto um departamento na Associação Geral, chamado Departamento da Escola Sabatina, onde o primeiro presidente foi o pastor Dudley Kenwright, em 1870. Com o passar dos anos, a Escola Sabatina se expandiu e se estruturou, dividindo as classes em adultos, jovens, crianças, cada grupo com lições adaptadas para as necessidades e níveis de entendimento. Hoje a gente tem as unidades da Escola Sabatina, que são células onde as pessoas estudam a palavra, elas se conhecem, mantêm um relacionamento mútuo de amizade, de cristianismo, de companheirismo e também elas se preparam para a missão, não é? De falar de Cristo, do amor de Jesus, convidar pessoas para frequentarem a igreja, conhecerem a Jesus e, obviamente, se entregarem a Ele. Nós já estamos juntos aqui à mesa para estudar a Palavra de Deus com você. E você sabe, uma nova temporada, um novo tema e novos participantes. A gente tem a alegria de receber pessoas queridas, pastores especiais que estarão conosco ao longo de toda essa temporada, compartilhando conosco conhecimentos especiais da Palavra de Deus. E nesse trimestre nós vamos olhar com muita atenção esse livro lindo da Bíblia, o Evangelho de João. Para compartilhar esse conhecimento conosco, eu apresento a vocês os nossos companheiros de jornada. Aqui à minha direita, o pastor Henrique Gonçalves.
Henrique, muito bom receber você, que é pastor sênior da igreja do NASP Engenheiro Coelho. Que bom ter você com a gente. A alegria é minha, pastor Vinícius, estar aqui junto contigo, com os demais amigos. Não quero antecipar a apresentação, mas pessoas que tiveram também uma participação especial na minha vida, no meu ministério. E é uma alegria poder participar hoje aqui do Lições da Bíblia, juntamente com você e com os demais amigos. Henrique, é uma alegria muito grande receber você aqui. Aqui à minha frente, o pastor Wilson Paroski. O pastor Paroski, como é conhecido de muitos, é um professor de teologia, já aposentado, mas na ativa ainda, por isso que está aqui conosco, né? Foi professor de Novo Testamento durante muitos anos aí, tem um doutorado em Novo Testamento, pós-doutorado e vários títulos nessa linha. Pastor, é muito bom receber o senhor aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês. Deus seja louvado e que a gente possa conversar e aprender muito aqui, né, sobre esse tema especial que é o Evangelho de João. E aqui à minha esquerda, o amigo pastor Elias Brenha. Elias, que é ministerial, cuida dos pastores, pastoreia os pastores aqui na região de Campinas e cidades adjacentes. Elias, seja bem-vindo, muito bom receber você. Obrigado, Vinícius. É uma alegria estar aqui e participar com você, pastor Henrique, doutor Paroski, pastor Paroski, desse momento que é muito especial e significativo para nós, né? E que Deus nos abençoe nesse estudo, né? Porque vai ser uma lição realmente empolgante. Amém. Elias, você ora para a gente, por favor? Oro sim. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento e queremos pedir, Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo para que, ao começarmos esse trimestre estudando essa lição tão especial do Evangelho de João, possamos agregar conhecimento e, sobretudo, crescimento em nossa vida espiritual. Amém. Então, conduza, Pai, a todos que aqui estamos, abençoe todos aqueles que estarão nos assistindo e que, ao longo desse trimestre, a gente sinta a Tua presença conosco e, de maneira especial, nesse primeiro estudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Paroski, eu vou te acionar logo de início. Vamos começar do começo, né? Por que João escreveu esse evangelho? É uma pergunta, né, que aparece já na primeira frase do nosso guia de estudos. E com essa pergunta, se o senhor puder nos dar um panorama, assim, de dados introdutórios para que a gente possa avançar no estudo ao longo dessa temporada. Ok. Bom, nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses evangelhos tem um propósito específico. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos um pouco mais cedo e eles contam a vida de Jesus de uma forma, de uma mesma perspectiva, por assim dizer. João foi um dos últimos livros do Novo Testamento a ser escrito, por volta do ano, entre os anos 80, 90, talvez até mais próximo da virada do século também. Se os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram a vida de Jesus, João, por sua vez, se preocupou mais com o significado da vida de Jesus. Então, é o evangelho mais interpretativo, porque ele não só conta, mas ele também explica o porquê. Ele explica por que Jesus fez esse milagre, por que Jesus falou aquilo, por que ele teve aquele diálogo com os líderes judaicos. Então, dos 4 evangelhos, é o que lida mais com significados. Nós entendemos que a igreja estava precisando ela estava passando por uma, digamos assim, talvez uma fase em que havia polêmicas em torno de quem era Jesus. Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a história. João, ele, mais do que os outros, conta quem é Jesus, por que ele veio ao mundo. Então, ele visa responder a esta preocupação, ajudar a igreja a entender realmente quem era Jesus, não apenas o que ele fez, mas quem era Jesus, principalmente. De todos os evangelhos, é o que mais se demora na pessoa de Jesus.
na pessoa de Jesus. Os outros contam suas parábolas, suas mensagens, seus encontros. Já João, ele vai um pouco além. Ele tem, curiosamente, menos fatos históricos do que os outros. Se nós contarmos, João tem menos fatos históricos. Mas ele é tão longo quanto os outros. Então, se ele tem menos história, o que ele tem? Ele tem interpretação, ele tem significado, ele se demora no significado. E visando ajudar a igreja a entender quem era Jesus, a enfrentar as primeiras crises, os fiéis estavam enfrentando as primeiras crises, possivelmente com o judaísmo, com relação à pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, João está fazendo uma teologia a partir da vida de Cristo, né? Explicando, apresentando significados a mais não, né? Significados reais a partir daquilo que a vida de Cristo permitiu. Né? Se nós pudéssemos usar uma expressão simples para definir os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eu definiria como uma história teológica. Okay. Então, eles contam uma história, mas há uma razão teológica. O Evangelho de João eu definiria de uma forma um pouquinho diferente. É uma teologia histórica. Okay. É uma teologia porque esta é a principal preocupação dele. É histórica porque tudo aquilo que ele narra é real, é factual, baseado em eventos concretos da vida de Jesus. Então, mas a preocupação de João é um pouco mais com significados do que com os 3 primeiros evangelhos. Olha, excelente, isso já dá para a gente começar, né, Henrique, a pensar no nosso caminho aqui, porque o pastor Parotsky já nos posicionou também mais ou menos na história, né? João já estava velhinho, quem sabe o último, o senhor mencionou um dos últimos livros do Novo Testamento a ser escrito, ou seja, nós já estamos na virada do século, uma geração nova de cristãos estava surgindo, gente que não conviveu diretamente com Jesus. Há um espalhamento também da mensagem de Cristo para o resto do mundo e era fundamental que uma teologia muito sólida a respeito da pessoa de Cristo estivesse consolidada na mente dessa nova geração. E aí você vê o líder João pensando nessas pessoas, inclusive em nós mesmos que somos beneficiados por esse livro. Sim, me chama muita atenção nessa introdução, pastor Vinícius, a preocupação de um líder com a próxima geração. Havia um perigo interno também dentro da igreja, um pensamento que percorria de que João não morreria antes da vinda de Cristo, principalmente por causa do diálogo entre Jesus e Pedro, que está registrado lá no capítulo 21, nós vamos certamente ver mais para frente. E João estava perto da sua morte. Era o último apóstolo, era o último elo vivo entre aquela igreja formada por Cristo a partir dos apóstolos e a segunda geração que não teria a oportunidade de conviver com Cristo. E nós vemos a preocupação de João ao escrever esse evangelho com aqueles cristãos que viriam após ele e continuariam após ele, talvez em um dos momentos mais sensíveis da igreja. Cristo já havia descansado, ressuscitado, ascendido, não estava mais presente. Os demais líderes já haviam descansado. Havia um pensamento de que João não morreria antes da vinda de Cristo. Ele sabia que muitos passariam por uma frustração, por um momento sensível, de alguma maneira seria chacoalhada. E nós vemos aqui João se preocupando, e veremos isso durante todo o estudo da lição, em deixar evidências de que, a despeito de não ter a presença física de Cristo, a igreja poderia continuar avançando, a igreja poderia continuar seguindo em frente. E se estamos aqui hoje, é sinal de que deu certo. O objetivo de João foi concluído com a bênção, com a direção do Espírito Santo. Então, eu destaco aqui, nessa introdução, a preocupação de um líder com um momento após a sua ausência. Alguns ainda dizem que um líder ele só pode ser avaliado completamente na sua ausência. E hoje, quando nós podemos avaliar João como um líder da igreja,
nós vemos que ele foi usado pelo Senhor para que a igreja continuasse avançando. Grandes lições para nós que trabalhamos, né, como ministros do Evangelho, e para pessoas também que, de alguma forma, também exercem posições de liderança. Todos nós, de alguma maneira, influenciamos pessoas, né, e precisamos pensar no nosso legado. Pastor Elias, a lição dessa semana, o estudo do nosso programa hoje aqui, se concentra numa expressão que aparece no Evangelho de João, que são os sinais. E João, ele se refere aos milagres de Jesus como sinais. Essa palavra ela é importante porque, mais do que um ato maravilhoso, miraculoso, que Jesus fez vários, e João mesmo disse que ele não pôde registrar todos, mas ele selecionou alguns, 7, né, sinais, para apresentar Jesus como o Filho de Deus, que é o grande propósito teológico dele ao escrever esse livro. E ele começa com um sinal muito especial, em que Jesus vai abençoar um casamento, uma família. Fala um pouquinho das suas percepções a respeito desse primeiro sinal em João 2. É interessante que você introduziu bem o assunto. A gente olha para todos os demais evangelhos, né, e você vê que tudo ali eram milagres, né? E naturalmente que tudo aquilo que aconteceu no Evangelho de João não deixa de ser também um milagre. Mas como o pastor Paroski disse, o Evangelho de João ele foi escrito com um propósito muito especial. E esse propósito era realmente configurar de maneira muito clara, não é, a divindade de Jesus, a sua messianidade, a sua origem, de onde ele veio, para onde ele ia. Então a gente vê isso ao longo do Evangelho de João, todos esses processos. Então, quando a gente olha para o primeiro milagre, né, é impressionante, porque existe até uma cultura do primeiro, né? Não é assim? Sim. A gente sempre pensa no primeiro, né? Ou seja, sempre o primeiro é uma marca, né? E não deixa de ser. É o primeiro carro, é o primeiro trabalho, é a primeira namorada, é tudo, né? É a primeira, né? É o primeiro. E dependendo do primeiro, dizem, começou bem. Começou bem, é isso mesmo. Então, imagine a cena, né? Eu gosto de pensar nisso, porque esse primeiro milagre ele é muito impressivo por vários processos. Jesus deixa a casa dos seus pais, não é? E vai para ser batizado. E ali ele recebe a sua unção para começar o seu ministério. Aí ele é levado para o deserto. E ali ele passa 40 dias sendo tentado. E esse é o primeiro encontro dele com a sua família, porque esse milagre acontece num ambiente muito familiar para ele, não é? Num ambiente muito familiar. Era ali a casa, e ele, imagino... Sua mãe estava presente. Sua mãe estava presente. José não, porque ele já havia falecido naquele processo, desse período, né? E, na verdade, Jesus chega. E agora ele não chega mais sozinho. Ele chega acompanhado de um grupo de homens que o chamavam de mestre, né? Veja que contexto incrível esse, né? E havia uma expectativa, né? E no livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White conta que quando Jesus chega nessa festa, todos perceberam no semblante de Jesus um ar diferente. Primeiro pelo processo de 40 dias sendo tentado no deserto. Mas todos esperavam com expectativa, né? Aquela manifestação poderosa da tal messianidade de Jesus e tudo mais. E de repente Jesus chega e acontece um fato incrível, né? Faltou vinho. Faltou vinho, suco de uva, né? E acontece que quando Jesus diz assim, Maria chega, porque havia uma intimidade, né? Acabou o vinho, filho. Quer dizer, o ato de Maria se aproximar de Jesus, para aquele momento, já indicava que ela tinha uma consciência de quem ele era e de quem ele estava se tornando a partir daquele momento, né? Mas quando Jesus diz assim, olha, mulher, ainda não chegou a minha hora. Essa frase está cheia de significado. Muito forte essa frase. Muito forte. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu ainda não estou autorizado pelo Pai para começar o meu trabalho. Mas a Bíblia diz que Jesus efetuou aquele grande sinal. E qual foi o propósito desse sinal?
Quando eu leio aqui, por exemplo, o capítulo 2 de João, versículo 11, eu vejo esse verso aqui com bons olhos. Diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, quando a gente olha para esse contexto aqui tão próprio, tão particular, quer dizer, Jesus começa a despertar na mente daqueles homens que haviam aceitado o convite para segui-lo. Mas imagine, nem todos tinham a convicção de que ele realmente era o Messias, né? Então, Jesus começa esse sinal para dizer que ele era alguém que não era simplesmente um homem, ele era Deus. A gente vê os propósitos dos sinais, né? Para que as pessoas creiam. E Jesus fez esse sinal ali. Eu achei curiosa, a gente vai fazer um intervalo agora, mas essa relação também que se fez com o rio Nilo, que se tornou em sangue, né? No início da libertação do povo de Israel do Egito. E aqui Jesus, ao iniciar a libertação do mundo com seu ministério, transforma água, não em sangue nesse caso, mas em vinho, representando o seu poder para transformar as coisas e manifestar a sua glória. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora para a gente respirar um pouquinho, porque a temporada só está começando. Não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. E nesse bloco agora eu queria fazer um oferecimento especial para você. Nós estamos falando sobre Jesus praticando milagres, fazendo seus sinais, mas você já parou para pensar que você é um milagre? A sua vida é um milagre, o seu corpo é um milagre. E é muito bom a gente manter esse milagre vivo, ativo. E é pensando nisso que a Novo Tempo desenvolveu uma revista muito especial para abençoar a sua vida, especialmente no aspecto físico. Olha que título sugestivo e interessante, A Máquina Humana. O ser humano é uma máquina mesmo, e essa máquina foi criada por Deus. Mas, infelizmente, às vezes a nossa máquina está um pouquinho com problema, às vezes aparece dificuldades, né? Algumas doenças, obesidade, diabetes, pressão alta. Eu não sei se você tem passado por isso ou conhece alguém que tem essas dificuldades, mas se você eventualmente passa por esse problema ou quer prevenir essas dificuldades que atrapalham tanto, né, a vida, às vezes encurtam a vida de pessoas que poderiam viver muito e abençoar outras pessoas, você precisa conhecer esse material aqui. Essa revista vai ajudar você a enfrentar problemas, como eu disse, diabetes, obesidade, pressão alta e uma série de outras questões que afetam as pessoas. Pastor Vinícius, eu quero muito, eu preciso. Como é que eu faço para ter essa revista? Calma que você vai ter a revista, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, você vai preencher um cadastro bem rapidinho e nós vamos enviar sem custo nenhum para você esse material que certamente vai abençoar você e a sua família, e esse material é um oferecimento de Anjos da Esperança. Vamos continuar conversando aqui sobre Jesus praticando seus sinais. Pastor Paroski, sinais é uma palavra muito importante no Evangelho de João. Dá para a gente um panorama do significado dessa expressão para esse autor nesse livro? Sinal no Evangelho de João significam os milagres, se referem aos milagres de Jesus. Curiosamente, João não usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinal. O que é um sinal? Por exemplo, um sinal é um indicador. Nós estamos viajando e de repente aparece uma placa, um sinal de que a cidade que a gente está buscando ainda está a tantos quilômetros, ou de que há um problema na pista. Um sinal aponta para alguma coisa. João usa a palavra sinal porque os milagres de Jesus apontam para Jesus. Quem é Jesus? Então, por exemplo, no capítulo 20, versículos 30 e 31, João diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome.
Ou seja, os milagres de Jesus relatados em João são sinais indicadores de quem ele é. E quem é Jesus? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para que, crendo, os discípulos tivessem vida, os cristãos tivessem vida em seu nome. Então, aquilo que eu falei, que o milagre, o Evangelho de João, ele procura demonstrar, ele se demora um pouco mais em quem é Jesus. E mais do que os outros, Mateus, Marcos e Lucas, João visa a responder a esta pergunta, e ele utiliza os milagres de Jesus, que ele chama de sinais, porque eles apontam para algo específico. Neste caso, a messianidade e a divindade de Jesus. Muito importante isso, né? Porque, como a gente já mencionou no bloco anterior, Henrique, João estava preocupado que uma geração posterior àquela em que Jesus esteve presente pudesse ter as mesmas convicções que ele e os seus colegas, discípulos e apóstolos tiveram a respeito de Cristo. Ele e os seus colegas que foram testemunhas oculares desses sinais, desses milagres que Jesus praticou, né? Nós conversamos um pouquinho sobre João 2, que é o primeiro sinal em Caná da Galileia. Ainda há elementos aí, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais. Claro. Cada um desses sinais eu vejo como janelas que se abrem e jorram luz sobre quem era o Messias, quem era o Cristo, Jesus, e que davam também elementos para que pudessem crer nele e, crendo, tivessem a vida eterna como principal propósito mencionado pelo pastor Paroski. Eu penso que existem elementos dentro desse milagre de Caná que são bem interessantes. O primeiro milagre feito por Jesus, pastor Brenha mencionou há pouco, sobre o primeiro, né, a importância que nós damos para o primeiro. Mas o primeiro milagre feito por Jesus, ele não foi diante do Sinédrio. Ele não foi diante dos locais de maior respeito daquele tempo, mas foi num contexto familiar, em uma aldeia da Galileia. O primeiro milagre de Jesus, ele mostra uma importância enorme sobre aquilo que foi criado por dele, uma instituição chamada família. A própria presença dele ali, está validando aquela cerimônia, aquele casamento. O primeiro milagre, inclusive, não foi para curar um coxo, um aleijado, um ferido, trazer alguém de volta à vida que havia morrido. Esse primeiro milagre foi para não faltar alegria numa festa. Acho que é importante também a gente destacar esse ponto, porque em alguns momentos é possível associar a fé, a religiosidade a uma vida triste. E pelo contrário, nós vemos aqui que Jesus ele faz um primeiro milagre pensando também em não faltar alegria, provendo aquilo que era necessário para aquele casal, para aquela família. Seria muito ruim, mancharia a imagem daquela família, faltar. Eles deveriam prover, principalmente o noivo, o alimento suficiente para aqueles dias. Mas, em especial, aquilo que ele estava provendo era a oportunidade para os discípulos e outros poderem ver a glória. É isso que nós vemos aqui no finalzinho, o texto mencionado pelo pastor Brenha, verso 11 do capítulo 2, com estes deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. No Evangelho de João, também no capítulo 11, no contexto da ressurreição de Lázaro, quando Jesus recebe a notícia da enfermidade, ele diz, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória seja revelada. E através dessa revelação da glória, eles pudessem crer através daquele sinal. Um último ponto importante que eu destaco, nesse milagre que faz conexão também já com o milagre que está aqui relatado na segunda-feira, a cura do filho do oficial, é que esses dois milagres, eles acontecem sem a presença e sem o toque de Jesus. E certamente isso foi registrado de maneira muito intencional por João, pensando no propósito do Evangelho e na próxima geração que não teria a presença física e o toque físico de Jesus. Olha, você destacou coisas muito importantes, Henrique. Você mencionou, por exemplo, a questão familiar, do matrimônio, né, da alegria que Jesus ofereceu àquele casal, em lugar da vergonha que eles teriam por faltar um item tão importante que era o suco de uva, né? Esse vinho não fermentado e que Jesus transformou ali. Aqui no milagre que está registrado em João 4, nos versos 46 em diante, que é a cura do filho de um oficial do rei, que também, curiosamente, foi em Caná da Galileia, porque ele voltou a Caná. Sim.
Que cidade privilegiada, né? Aqui é dito que foi a cura de um filho de um oficial, de novo o elemento da família. Enquanto ali nós temos um matrimônio, um casal sendo abençoado aqui, uma relação pai e filho sendo contemplada aqui. E nós que somos pais, a gente sabe como a gente se preocupa com os nossos filhos e como é expressiva a manifestação de Deus na nossa vida quando ela se dá por meio de uma bênção que um filho da gente recebe, né? Ou quando nós estamos passando por dificuldades com nossos filhos, como a gente clama pela intervenção de Deus. E aqui, Jesus, iniciando o seu ministério, vai abençoar o filho de um oficial do rei, como você mencionou, sem a presença, apenas pela palavra, à distância, abençoando gerações posteriores como nós, que podemos contar com o mesmo poder, com a mesma manifestação de glória, quando enfrentamos, inclusive, problemas familiares, seja no matrimônio, seja na relação com os nossos filhos. Né? Quer dizer, eu vejo nesse ponto, só voltando aqui à questão da família, a validação mesmo, né? Quer dizer, é como se Deus, né, tivesse dizendo assim, continue acreditando na família, né? Ou seja, eu não creio que nos dias de Jesus, embora a gente viva hoje um contexto bem difícil, né, quando a gente trata do assunto família, que as coisas fossem tão simples assim, não é? Eu acho que desde que o pecado entrou no mundo, Satanás tem tentado desconfigurar todo o processo que a gente tem hoje sobre família. Então, é por isso que existem grandes movimentos, ministérios que defendem esse trabalho em relação à família, filhos, pais, cônjuges e tudo mais. Mas é impressionante isso, porque ele poderia, como disse o pastor Henrique, ter começado isso lá no Sinédrio para dizer, olha, cheguei aqui, cravei a minha estaca e vocês vão saber exatamente quem eu sou. Né? Mas ele começa no meio de uma família, trazendo bênção para a família. É muito bom esse ponto e acho que vale a pena a gente sempre considerar isso, que a família é um dom de Deus e ela vai ser preservada pela eternidade, porque a família foi criada pelo próprio Deus. Aqui em João 2, no milagre da transformação da água em vinho, suco de uva, Maria diz para as pessoas, para os servos, fazei tudo o que ele vos disser. Eu acho que essa frase resume o segredo da bênção e do milagre em nossa vida, inclusive em nossas famílias. Se a gente quer a bênção de Deus, se quer a água sendo transformada em puro suco de uva, ou se a gente quer as curas profundas que Deus pode operar na nossa vida, sejam elas físicas, mas sobretudo espirituais, está aí a senha. Fazer tudo o que Ele vos disser. Pastor Parós, o que você tem para nós aí? João 2, tem ali a gente já tem ali o vinho, se quiser mencionar, mas a gente pode avançar também para Betesda. Uma das características dos milagres de Jesus em João, como o Henrique mencionou, é que quase todos eles são operados pelo poder da palavra de Jesus. Não é à toa que João começa o seu evangelho identificando Jesus como a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esta palavra é uma palavra divina, ela é poderosa e ela se preocupa com a gente, conosco. E Jesus opera os seus milagres. Então, se nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, a maioria dos milagres os milagres ocorrem pelo toque de Jesus. E em João, a maioria dos milagres é pelo poder da palavra de Jesus. Se você precisa tocar, alguém até poderia dizer, ele tem habilidades especiais, como um massagista ou alguma coisa, um fisioterapeuta, ele tem habilidades especiais. Mas se você cura pelo poder da palavra, aí você tem que ter poder divino. Você tem que ter poder criador. Note que Jesus transforma água em vinho. Ele cura um paralítico que está lá há quase 40 anos, ele cura um cego de nascença, ele ressuscita alguém depois de 4 dias. Definitivamente, estes milagres, eles apontam para a divindade de Jesus. Somente alguém que tem poder criativo pode transformar água em vinho, pode multiplicar pães, pode curar um cego de nascença, pode
trazer alguém de volta à vida depois de 4 dias. Então é nesse contexto que nós devemos olhar os milagres de Jesus em João. Eles apontam, são sinais que apontam para quem Jesus é. Isso é muito precioso. Quando a gente pensa logo no primeiro capítulo, a gente vai estudar isso mais para frente, mas em conexão com Gênesis 1, né? Porque o princípio era o verbo era Deus, e em Gênesis 1 nós vemos Deus criando tudo por meio da palavra. O poder da sua palavra. Exatamente. Então, isso está muito relacionado com a divindade de Jesus. É como se João estivesse dizendo, olha, a mesma pessoa que esteve presente na criação desse mundo, registrado esse fato na Bíblia como usando apenas a palavra, é a mesma pessoa que esteve entre nós. Ele esteve entre nós e, como os outros evangelhos relataram, tocou as pessoas, mas o poder dele não está restrito à sua encarnação e presença, que o poder dele é o poder divino que perpassa os séculos, os milênios e a eternidade. Isso está muito claro nos milagres que João seleciona, nos sinais. Pastor Parox falou da palavra. Nós vemos aqui no segundo milagre o oficial querendo o quê? Ele quer a presença. O capítulo 4, verso 49 diz assim: rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra, desce comigo, esteja presente. Jesus disse, verso 50, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Creu na palavra. Ele creu na palavra. Ele entendeu naquele momento que ele deveria partir sem a presença física de Jesus, porque a palavra de Jesus tinha poder para curar, mesmo sem a sua presença física, deixando aqui um forte indicativo para a segunda geração de como eles deveriam viver. Por outro lado, você vê a palavra praticamente em todos os milagres. Porque quando você vai para o tanque de Betesda, que é a lição de terça-feira, você vê da mesma forma Jesus diante daquele paralítico, né? A Bíblia diz há 38 anos ali, sofrendo, e ele possivelmente era de uma classe pobre, porque ele estava lá atrás, não estava ali na frente, porque a tradição dizia que as águas eram sacudidas e as pessoas eram jogadas, enfim. Aí é de novo palavra versus ato, né? Palavra Porque o versus ato era descer as águas. Exato. O costume era, aliás, a tradição, você vai e as águas vão te curar. Mas a palavra foi que... Mas aí quando Jesus chega, Jesus faz uma pergunta para aquele homem, né? Jesus escolhe ele, né? É claro, porque tinha um propósito. Os sinais de Jesus no Evangelho de João tinham um propósito. E Jesus olha para aquele homem e diz assim, você quer ser curado? E tem algo interessante ainda, Jesus enfatiza aqui o texto João. Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim muito tempo, ele fez essa pergunta. Você quer ser curado? Olha aqui, pergunta, parece uma pergunta infantil, né? Ora, ele está ali há 38 anos. Mas a Bíblia diz assim no verso 8, então Jesus lhe disse, olha a palavra. Levanta-te, toma o teu leito e anda. A palavra. Exatamente. A palavra faz a diferença. Então, Jesus não disse, espera aí que eu vou mexer as águas, né? Não, a minha palavra, sob a minha palavra você vai ser curado. Ou ele não tomou pela mão como nos outros evangelhos. Ele fala apenas. É interessante que nos outros, desculpa Vinícius, ele toca até quem não deveria ser tocado. Ele toca o leproso. Mas no Evangelho de João, os milagres, eles têm uma grande ênfase na palavra. Amém. Exato. A palavra de Deus continua viva, ela continua falando, e ela está falando a você e ao seu coração e à sua família. Creia nela. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Falando em estudar a Palavra de Deus, você sabe que a nossa conversa aqui no Lições da Bíblia é pautada na Bíblia, tal como ela é sistematizada no nosso guia de estudos. E estamos começando uma nova temporada e dá tempo de você ter o seu guia de estudos também para você acompanhar essa discussão, essa conversa também com o guia nas mãos. E a gente vai falar e está falando sobre os temas do Evangelho de João e eu já dei uma lida geral nesse guia e ele está realmente lindo, imperdível e você precisa ter o seu. Pastor Vinícius, como faço para ter o meu guia de estudos? É muito fácil.
É só você acessar o site da editora CPB. O site é cpb.com.br e ali você vai saber como adquirir este e outros materiais da Casa Publicadora Brasileira. Vamos continuar conversando então, Pastor Paroski. Nós estamos falando, e falamos rapidamente aqui no último bloco, sobre um milagre, um sinal que Jesus realizou junto ao tanque de Betesda. Ali havia um paralítico que estava há 38 anos esperando, conforme a tradição, as águas se moverem para que ele pudesse ser curado, assim eles imaginavam, né? E Jesus o escolheu, o viu e teve compaixão dele e efetivou um milagre precioso com base na sua palavra, sem nenhum ato, sem nenhum uso de recurso, apenas disse, toma o teu leito, levanta e anda. Agora tem um detalhe, pastor Paroski, é que Jesus fez essa cura no sábado e mandou o homem levar o leito no sábado. Jesus estava abolindo o sábado com isso, com essa expressão? Abolindo ou violando o sábado, né? Não, Jesus não estava violando o sábado, muito menos abolindo o sábado. Os judeus é que diziam que havia certas coisas que não eram possíveis de serem feitas no sábado, entre elas, curar pessoas. Os judeus só admitiam cura no sábado se a pessoa estivesse correndo o risco de morte. Não era o caso desse paralítico, era um caso crônico, ele já tinha essa enfermidade havia 38 anos. Por que Jesus o curou no sábado? Alguns dizem foi para libertar. Jesus está dizendo que as pessoas precisam ser libertadas do jugo do sábado. O sábado não é um fardo, o sábado não é um jugo. O sábado é uma bênção de Deus para o ser humano. É o descanso do sábado. Mas Jesus curou no sábado porque ele explica no restante do capítulo que isto, na verdade, era parte da sua obra salvífica. Ele fala, ele justifica as suas ações dizendo que Deus deu a ele poder e ele agora pode vivificar pessoas, ele pode curar pessoas. Curas não estão, não são contrárias ao espírito do sábado. E Jesus não se limitava pelas tradições judaicas. Jesus guardava o sábado. Lucas 4,16 diz que ele ia às sinagogas todos os sábados, era seu costume ir às sinagogas. Jesus curou aquele paralítico porque a cura não se opunha ao espírito do sábado. E Jesus demonstra isso com suficiente clareza no restante do capítulo 5, em seu diálogo, quando ele se justifica. Ele fala, isso faz parte das ações salvíficas. Deus trabalha até agora pela salvação do homem e eu também trabalho pela salvação do homem. E nós temos que olhar o milagre no contexto das ações salvíficas de Deus em prol do ser humano. Eu arrisco dizer que o sábado é um dia de cura. É um dia exatamente para isso, né? Se a humanidade guardasse o sábado tal como o mandamento prescreve, nós teríamos muito menos problemas de saúde. O ser humano não é uma máquina mecânica no sentido de que pode trabalhar ininterruptamente, nós precisamos de repouso, e o repouso sabático é curativo, não é? É restaurador. Foi para isso também que Deus estabeleceu, e nesse relacionamento com Ele, de forma especial, nessas 24 horas, nós encontramos também descanso para o nosso corpo, né? E que representa um descanso espiritual que encontramos em Cristo. Sinais em João são para que as pessoas creiam, Elias. Jesus fez esses sinais preciosos. Mas aqui em João 5, a gente já percebe que parte da audiência de Cristo, ou de pessoas que estavam ali presenciando esses sinais, cujo propósito era produzir fé, estava produzindo o contrário na mente dessas pessoas. Que coisa estranha, né? Estranho. É interessante que não só aqui em João capítulo 5, como em João capítulo 9 também. A gente vê que uma das mais difíceis obras de Jesus foi romper com essas tradições. E é interessante que foi levantado aqui 2 pontos. Veja que isso aconteceu desde o início do ministério de Cristo. E isso cabe uma reflexão muito importante. Primeiro você vê Jesus fortalecendo a questão da família,
E agora Jesus entra para fortalecer a questão do sábado também. Vejam, essas duas instituições, veja que o Evangelho de João está muito ligado ao princípio. Sim. E quando a gente volta ao princípio, a gente encontra duas instituições que são extraordinárias, que é a família e o sábado. Excelente. Então a gente vê essas duas coisas sendo trabalhadas de uma maneira assim, muito didática, mas de uma maneira muito firme por Jesus, né? Porque Jesus ele vai ao cerne da questão, ele não tem medo de enfrentar, né? E aí você pega ele, um cego de nascença, e ele então, a Bíblia diz aqui que ele cuspiu na terra, fez um lodo, colocou ali nos olhos daquele cego, e aí mais uma vez, né, pastor Paroski, a palavra, ele diz, vai lá no tanque de Siloé e se lava. Ele teve que crer na palavra de Cristo, e ele foi e se lavou. E aí começa a confusão, né? E que confusão? Porque ele saiu cego de casa e voltou vendo. E quem fez o milagre? Eu não sei. Um homem colocou um lodo aqui, talvez seja um profeta, e a gente começa a ver todo aquele desenvolvimento do capítulo 9, que ele é extraordinário. E aí esses homens, os fariseus, né, como sempre, trazem esse homem para testificar quem havia feito o milagre. E quando eles se deparam com o testemunho daquele homem de que realmente eles não queriam acreditar naquilo, mas era o que o fato dizia, né? Foi Jesus. Enfim, essa história tem um desenrolar maravilhoso aqui no capítulo 9, mas para mim o fato mais importante é que era sábado, Jesus curou pela palavra, e por final ele dá o maior testemunho de quem era Jesus. Todo mundo cresceu a fé daquele homem, desenvolveu a fé de muita gente ali naquele momento, na messianidade de Jesus, na divindade de Jesus. E aquele verso é importante, se é pecador, não sei, para ele não importava nada. Se uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, né? Então, que coisa extraordinária isso, porque a gente olha para tudo isso e vê o poder de Deus realmente na pessoa de Jesus Cristo. A verdadeira cegueira é a incredulidade. É a incredulidade, né? O cego de nascença via mais do que os líderes judeus, que eram incrédulos e eram cegos verdadeiramente espiritual, do ponto de vista espiritual. Uma coisa interessante, eu acho que é importante destacar aqui, é que vocês já mencionaram, é a conexão entre o sinal e a palavra. O sinal e a palavra. O mesmo autor do Evangelho de João é o autor do Apocalipse. E no Apocalipse 13, a palavra sinais vai aparecer na mesma expressão aqui, só que usada pelos inimigos de Deus. Diz que a besta que emerge da terra é operadora de sinais. E com esses sinais ela está buscando validação para a sua ideologia perversa. Mas lá no contexto do fim, me permita esse parênteses, há uma desconexão entre o sinal e a palavra. Esse sinal milagroso que não reforça a palavra ou que não tem origem na palavra divina deve ser rejeitado. Jesus nos diz o que é o verdadeiro sinal que prova a sua divindade, a sua messianidade. É o sinal que provém da palavra e reforça aquilo que a palavra diz. É verdade. Um ponto importante que a gente destaca aqui, desses dois últimos sinais mencionados, em relação ao sábado também, nós vemos que o coração estava endurecido. Como os cegos não conseguiam enxergar o Messias, o Cristo, e aquele que era cego e aquele que era paralítico, eles conseguiram observar aquilo que os maiorais daquele tempo não viam. É interessante que após a saída do cativeiro babilônico, esse povo ele teve muito medo de voltar para um novo cativeiro. E eles chegaram à conclusão de que se eles tinham ido para o cativeiro porque tinham desobedecido, agora eles iam obedecer com muita força. Criam muitas regras para tentar proteger a própria lei, criam tradições e rituais. Eu acho importante nós destacarmos que nem sempre a tradição e o ritual são ruins, pelo contrário, podemos desenvolver muitas tradições boas, bons rituais, eu faço isso na minha casa, com as minhas crianças. Mas quando valorizamos mais os rituais e as tradições que nós criamos do que aquilo que Deus criou e do que aquilo que Deus fez, nós não conseguimos enxergar muitas revelações de Deus a nós, como aconteceu aqui nessas histórias. A tradição é boa quando ela reflete o princípio da palavra.
mas quando ela se sobrepõe à palavra e substitui a palavra, ela deve ser rejeitada. E o ponto que Jesus enfatiza é que fazer o bem é parte do espírito do sábado, não está em oposição ao mandamento do sábado. Jesus se defende de haver violado o sábado. Por que ele se defende? É porque o sábado ainda estava em vigor e devemos nos lembrar que o Evangelho de João foi escrito décadas depois da morte de Jesus. João poderia ter dito, porque naquela época ainda se guardava o sábado, mas ele não diz. Ele preserva o milagre e a defesa de Jesus de que o que ele fez estava em harmonia com o espírito do sábado. É interessante, só complementando um detalhe importante, o sábado na Bíblia, ele é um sinal. Excelente, excelente. A Bíblia diz isso, é um sinal entre mim Exatamente. e Deus, né? Então, Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12. Então, isso traz para a gente essa questão de que nada do que aconteceu no Evangelho de João, e principalmente nesses sinais operados por Jesus, era simplesmente algo do acaso, desconexo de qualquer aspecto teológico, ideológico e espiritual, mas havia uma conexão profunda em tudo aquilo que Jesus fazia. Jesus é o Filho de Deus. Foi para isso que o evangelista João escreveu o seu evangelho, para deixar claro para a gente, como eu e você, que a palavra de Deus manifestada em Cristo continua viva e nós podemos recorrer a ela. Essa palavra está à sua disposição. Creia nela e Jesus brilhará em sua vida. Isso está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Espero na próxima semana.